Hoje é dia de falar sobre abandono e rejeição. Eu sei que há feridas que não são vistas, mas que podem se alojar profundamente na sua alma e conviver com você pelo resto da sua vida, se você não der um basta e pedir a cura do Espírito Santo. São marcas de problemas vividos na sua infância e juventude e que muitas vezes determinam como são seus dias hoje e amanhã, se serão de paz ou de amargura. Talvez você foi abandonado, traído, rejeitado, trocado, humilhado. E isso fica em você, essa marca, essa dor. Principalmente por não entender por que isso aconteceu. Por se sentir tão indigno, por se sentir tão a pior pessoa do mundo. Por ter sido a opção de alguém para te rejeitar, para te abandonar. Talvez você sinta uma tristeza profunda que nem sabe de onde vem, não sabe porquê, estando sozinho ou acompanhado. Talvez você chora frequentemente, sem saber o motivo. Talvez um dia está alegre, no outro dia triste. Esse sentimento que o abandono e a rejeição te trouxe, ou que a traição te trouxe, ou que a humilhação te trouxe, tem trazido amargura para o seu coração. Eu não sei qual o nível de rejeição, de abandono que você sofreu, mas o fato é que todas nós já nos sentimos assim um dia. E o pior, às vezes a gente prefere manter em um relacionamento ou em amizade com pessoas que continuam nos maltratando pelo simples fato de ter medo de ser abandonada de novo, de ser rejeitada de novo. Talvez essa é a raiz da sua dificuldade de terminar relações que não te fazem bem. Talvez essa é a raiz de você ser atraída para relacionamentos e amizades com pessoas agressivas e arrogantes que te humilham, que te esmagam, que te dá medo. Mas você fica como uma criança amedrontada, paralisada completamente. Não consegue dar um basta e dizer não, porque tem medo de ser abandonada e rejeitada também por essa pessoa que só te faz mal. E é assim, em tudo, em todas as situações, nós temos medo de passar por isso de novo, de ser rejeitado, de ser inferiorizado. Eu já vivi assim, com esse medo de ser abandonada. Eu interpretava tudo o que acontecia ao meu redor através desse filtro, desse medo, dessa insegurança, desse abandono, me sentindo rejeitada e inferior em situações que muitas vezes não eram. É comum a gente se vitimizar e também dizer que temos pouca sorte, que tudo dá errado pra gente. É comum às vezes a gente até ter certas doenças súbitas para atrair mais a piedade e a atenção das outras pessoas. Eu me lembro de desejar adoecer para que eu tivesse um pouco mais da atenção da minha mãe ou um pouco mais da atenção do meu marido. Mas hoje você pode escolher viver vítima do seu passado, dessas suas feridas, desses abandonos e rejeições, ou entender seu verdadeiro valor. A palavra diz em Provérbios 31:10 que nosso valor muito excede o valor dos rubis. O rubi é a pedra mais valiosa do mundo, mais até que o diamante. E para Deus nós temos um valor muito maior do que de um rubi. Eu sei que doeu aquela rejeição, aquele término, aquela traição. Eu sei que doeu não ser escolha de ninguém. Ficar ali parado, sem ninguém olhar para você, sem ninguém te escolher. Sem ninguém desejar ficar com você. Não se sentir amada, não se sentir escolhida. Eu sei que doeu aquele dia que você viu ir embora sem olhar para trás. Aquela pessoa que você mais amou. Talvez você foi abandonado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós. Ou talvez um familiar te feriu muito, te humilhou, te fez sentir menor, diminuída, rejeitada. Mas a palavra diz que ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Está em Salmos 27:10.
A Bíblia ainda diz em Isaías 49, versículos 15 e 16: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Provavelmente não foi fácil passar pelo que você passou para chegar aqui hoje, mas agora o passo seguinte é perdoar para se libertar do passado. Em primeiro lugar, perdoar você mesma pela forma como você se tratou todos esses anos, se colocando em segundo lugar, com medo de ser rejeitada e fazendo tudo o que as pessoas quisessem sem dizer um não, sem dizer um basta. Também é hora de perdoar os demais, porque as pessoas que te feriram provavelmente também sofriam de alguma dor ou experiência profunda de rejeição e abandono. Cada um dá o que tem dentro de si. Quem teve amor, dá amor. Quem foi rejeitado, ferido, rejeita e fere. Quem foi abandonado, abandona. Quem sofreu com pais e mães arrogantes, são pais e mães arrogantes. Quem foi acusado é um acusador. Mas você pode escolher quebrar esse ciclo e que ele quebre hoje na sua vida. Você pode escolher mudar o rumo do seu futuro. Sua vida é um livro e tem páginas em branco para você definir sua história. A palavra diz em 2 Coríntios 4, 8, 9: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Embora não possamos apagar o sofrimento vivido no passado, sempre podemos pedir ao Espírito Santo para aliviar nosso fardo e curar, cicatrizar essas feridas para que a dor se alivie ou desapareça. Em Salmos 34, 18 está escrito assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Não pense que Deus te esqueceu ou te abandonou assim como fizeram. A Bíblia diz em Lucas 12, 6: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Por isso sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa dessas coisas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Deuteronômio 31, 6. Buscar a cura espiritual para esses sentimentos e amarguras é um desafio e muitas vezes não é fácil. Não é fácil mesmo, tá? Porque pode nos desanimar esse processo. Mas em meio a esses sentimentos ruins, saiba que Deus escolheu você. Como podemos saber disso? Através das promessas que existem na sua palavra, a Bíblia. Na palavra de Deus, há promessas preparadas para a sua vida. Ele nos escolheu antes de nascermos e nos amou antes de tudo. A prova desse amor foi concretizada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, levante os seus olhos e reconheça quem te amou primeiro. Ouça as palavras daquele que te escolheu para ser mais do que vencedor. A palavra diz em Salmos 37, 25: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Jesus, mais que ninguém, conhece a sua dor. A palavra diz em Isaías 53, 3 que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, foi um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondiam o rosto, os homens nem olhavam para o rosto de Jesus. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. O Espírito Santo de Deus conhece seus sentimentos, sonda seu coração e ele não te julga, ao contrário, ele te acolhe, te abraça, quer te curar. Não abra mão do seu momento a sós com o Espírito Santo hoje. Logo abaixo eu preparei uma playlist de louvores para te ajudar a confessar a Deus seus sentimentos. Tenha um coração quebrantado e sincero. O Espírito Santo quer cuidar e curar de cada ferida da sua alma.